mas eu decido crer que está a me esperar. Eu decido crer que vai me abraçar. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Mesmo tão longe, me lembro da sua voz. Sei que me ama, foi eu que decidi partir. Mas eu decido crer que está a me esperar. Eu decido crer que vai me abraçar. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Vamos! Eu vou voltar, o ave está a me esperar. Eu vou voltar, o ave está a me esperar. O aba me espera. O aba me espera. Glória a Deus. Graça e paz aos irmãos, graça e paz aos de perto, graça e paz aos de longe. É com muita alegria em nosso coração, é com muito gozo na alma, é com muito prazer em Deus, que mais uma vez estamos aqui para falar um pouco mais daquilo que o Senhor tem posto em nosso coração. Amém? Enquanto os irmãos vão aí se conectando e a técnica vai ajustando aí afinando os últimos requisitos, já queria que aqueles que já estão conosco já fossem abrindo a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel. Aleluia! Vamos transcorrer um pouco hoje no propósito do Senhor, através daqueles a qual Ele os chamam. Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, verso 4, 5, depois a gente pula para o verso 20. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Vamos fazer uma oração introdutória e posterior já iremos seguir a palavra de Deus. Amém? Você que está na tua casa, você que nos acompanha pelo YouTube ou pelo Face, hoje estamos conectados pelas duas plataformas. Você pode utilizar aquela que for mais fácil aí para você na sua casa. Glória a Deus. Oremos. Senhor, mais uma vez estamos aqui, levantando junto com os meus irmãos em casa o nosso pensamento, a nossa voz, diante do Teu amor, da Tua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, ó Pai. Desde já eu te peço, por todos aqueles que estão conosco, pelas suas casas, pelas suas famílias, aqueles que ainda hão de se conectar durante o transcorrer dessa mensagem, desse culto online, ó Pai. Desde já te pedimos, o Senhor continue estendendo a Tua misericórdia que é infinita, a
tua misericórdia que ultrapassa o nosso entendimento, o nosso discernimento, vai além daquilo que nós podemos compreender como homem, como seres mortais, porque tu és lá de cima e nós somos aqui de baixo. Muito obrigado, porque apesar de todas as lutas, apesar de todas as enfermidades que a nossa nação, o mundo tem sofrido, o Senhor ainda tem preservado os teus, o Senhor ainda tem guardado os teus, e aqueles que se foram com o Senhor, se foram pela permissão do Senhor, se foram porque, como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 18, diz que as chaves da morte e do inferno estão nas tuas mãos, Jesus. Então o poder da vida e da morte pertence a ti. Que o Senhor console as famílias daqueles que já se foram, dos seus entes queridos que estão enlutados, chorando, sofrendo, mas o Senhor é consolo, o Senhor é ajudador. Que o Senhor os ajude a se fortalecer e se manter de pé. É um momento de dor, mas a vida continua para aqueles que permanecem. O Senhor continue nos abençoando. Amém. Aleluia. Tudo certo aí, técnica? Glória a Deus. Abra sua Bíblia para você que chegou depois, no livro do profeta Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, verso 4, 5, posterior, iremos ler o 20. Desde já eu quero agradecer à igreja, ao pastor, pela oportunidade, e queria que você que nos ouve aí do outro lado esteja orando pela comunicação, porque eles não têm medido esforços, eles não têm se ausentado diante de todos os acontecimentos que estão aí fora. Eles estão aí conosco. Às vezes nós atrasamos um pouco, porque a tecnologia às vezes nos prega alguma peça também, às vezes atrasa aqui, a gente precisa trocar de telefone, mas pela persistência, pela insistência, eles estão aí às quartas, aos domingos, domingo de manhã tem EBD também, estão aí se esforçando para que a palavra do Senhor chegue até a tua casa, até a minha casa. Então esteja orando aí pelos nossos irmãos da comunicação, amém? Glórias ao Senhor. Vamos lá. 1 Samuel 8, 4 e 5 diz assim: por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. Verso 5: e disseram-lhe: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora para nós um rei que nos lidere, a semelhança das outras nações. Vamos ao verso 20. Seremos como todas as outras nações, um rei nos governará, e sairá à nossa frente para combater as nossas batalhas. Glória a Deus. Estamos lendo sobre um episódio a qual mudou drasticamente a nação de Israel. Mudou drasticamente o papel de Deus sobre a nação de Israel. Estamos falando de um relato a qual a palavra diz que os anciões, aqueles que têm o papel de ensinar, doutrinar, muitas das vezes pegar na mão de uma criança, de um mais novo, de um jovem, de um adolescente, e o conduzir para um caminho melhor,
direcionar para uma vida melhor, lhe mostrar um caminho a seguir. Estamos falando aqui sobre um episódio ao qual os anciões do povo de Israel, do povo escolhido, da nação santa, da nação eleita, do sacerdócio real de Deus na terra, eles chegam para alguém chamado Samuel, um profeta, um juiz e um sacerdote. Um homem que, quando assume o seu ministério, pega uma nação destroçada, porque o seu antecessor, nós conhecemos a história do profeta Eli não estava mais na presença do Senhor. Era um sacerdote ainda, exercia as suas funções, mas já estava de idade e não controlava mais a sua casa. Os seus filhos, desviados da presença do Senhor, faziam coisas horrendas diante de todo o povo, diante da congregação. E este homem chamado Samuel tem um papel fundamental de restabelecer o culto, de restabelecer a comunhão de muitos diante do Senhor. E diga-se de passagem, Samuel não era brincadeira. Samuel da Bíblia não era brincadeira. Era um homem temente ao Senhor, que servia a Deus. E quando o profeta Samuel andava pela cidade ou pelas cidades, pelas tribos, pelos outros lugares, ele era indagado se a ida dele até aquele lugar era de paz. Porque geralmente, quando o profeta ia a algum lugar, ele ia trazer alguma palavra de exortação da parte de Deus. E em muitos dos casos, ele trazia uma palavra de juízo, dizendo que algo de mal iria acontecer devido à rebelião, devido à falta de temor à palavra de Deus, porque o povo já tinha se afastado da presença do Senhor. Samuel também tinha estabelecido casa de profetas, o que a gente pode conhecer hoje, conhecemos hoje como um seminário, um lugar ao qual se ensinava, se doutrinava sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre os costumes. Mas esse povo chega diante de Samuel, os anciões, eu quero enfatizar, chega diante de Samuel e pede a Samuel para levantar o rei. Levantar o rei porque eles queriam ser iguais às outras nações. Para nós melhor entendermos esse fato, essa necessidade do povo querer ser igual às outras nações, nós precisamos voltar lá no capítulo 12 de Gênesis. Quando Deus chama um homem chamado Abraão e lhe promete bênçãos materiais e espirituais, eu quero enfatizar que Deus falou para Abraão que dele sairia uma nação abençoada. Deus chama Abraão para ser o patriarca de uma nação a qual iria ser a representante de Deus na terra. Precisamos nos relembrar que Adão e Eva eram os representantes de Deus na terra, no jardim do Éden. O Senhor todos os dias, diz a palavra, às 16 horas, ao que nós entendemos hoje, na viração do dia, o Senhor ia ter uma comunhão com Adão, com Eva, ia conversar com eles, ia
dialogar com Adão e Eva. E num determinado dia o Senhor vai de encontro a eles e eles estão escondidos. Todos nós conhecemos a história de Adão e Eva. Ali estava quebrado o relacionamento do homem com Deus por causa do pecado. Mas não estava quebrado o relacionamento de Deus com o homem. O relacionamento do homem com Deus estava quebrado por causa do pecado de Adão e Eva. E o pecado de Adão e Eva foi a desobediência. O Senhor falou: não come daquele fruto. Tem um fruto, tem uma árvore no meio do jardim. Tudo que tem no jardim é seu, Adão e Eva. É seu, Adão. Né? A conversa foi direta com Adão. Porque Adão era o cabeça. Era o homem da sua casa, era o homem do seu lar. Era o intercessor da sua casa. Mas eles, tentados pela serpente, foram lá e comeram do fruto daquela árvore. E o Senhor, quando desce no horário de comunhão, não os encontra. Eles estão escondidos. Deus os tira do jardim. Põe um anjo com a espada flamejante na porta do jardim. E ali está quebrado o relacionamento entre o homem e Deus. Se criou uma barreira entre o homem e Deus. Não entre Deus e o homem. Porque Deus ainda tinha... Deus é conhecedor de todas as coisas e tinha descido ao jardim para ver, para conversar com Adão e Eva. Maravilhoso Deus. Tremendo é esse Senhor. Mesmo diante das nossas falhas e dificuldades e problemas, Ele continua sendo fiel. Mesmo sendo nós, seres humanos falhos, Ele, o Senhor, continua sendo Deus, sendo fiel. E o Deus do relacionamento chama Abraão para ser esse representante legal na terra, a qual já tinha sido lá no passado Adão e Eva no jardim. Deus promete fazer algo maravilhoso. Deus tira Abraão do meio da sua parentela, manda ele sair do meio da parentela, pegar o que é seu e ir para uma terra que o Senhor iria mostrar. Diante de tudo isso, Abraão que ainda era Abrão, depois Deus muda o nome dele para Abraão, pai de muitos. Deus vai abençoando Abraão, vai prosperando Abraão. E Abraão vai ali conquistando suas terras, comprando outras. Deus vai enriquecendo Abraão, enriquecendo Isaac, e depois vai enriquecendo Jacó. Deus vai abençoando os patriarcas. E nós chegamos nesse momento aqui, a qual nós lemos em 1 Samuel, a qual a nação estava ali constituída, estabelecida no seu território. Esse povo usa de argumento que Samuel já era de idade e os seus filhos não viviam na presença do Senhor, mas eles tinham de alguma forma se esquecido que o Deus que levantou o próprio Samuel, quando a casa de Eli estava derribada, espiritualmente destruída, era o mesmo Deus que ia provavelmente levantar um outro sacerdote, um outro profeta, um outro juiz, até um outro rei. Mas o ponto da mensagem não é a questão de mudar a forma de governo. O problema é que o povo tinha se cansado da presença do Senhor.
a necessidade da nação de querer um rei, de querer ser igual às outras nações, era que eles cansaram-se da presença do Senhor. As gerações foram mudando, os jovens foram crescendo. Aí isso gera um desafio para mim e para você que é pai, que é avô. A nossa necessidade de apregoarmos sobre o Senhor para nossos filhos, para nossos netos, para as próximas gerações, porque as gerações foram mudando. As gerações aqui em Israel foram envelhecendo. E muitas das vezes nós, quando envelhecemos, nos esquecemos daquele Deus que uma outra hora fez um milagre, fez uma libertação, nos abençoou fisicamente, financeiramente, materialmente. Nos esquecemos dos milagres do Senhor, dos feitos do Deus eterno. Muitas das vezes nós, que um dia fomos criança na presença do Senhor, esquecemos do Senhor. Esquecemos do Deus fiel, verdadeiro, imutável, que não muda, que é fiel, que é maravilhoso, e que não falha com as suas palavras. E aqui está estabelecido um marco nessa solicitação dos anciões. Deus, como é bom, em todo o tempo Ele é bom, Ele ainda fala que essa necessidade, esse querer de mudança de governo traria um preço muito alto. Traria um custo muito alto para a nação estabelecer um reinado. O custo de um reino, Deus falou aqui para a nação, que os filhos seriam servos do rei, as suas plantações estariam à disposição do rei, impostos e mais impostos seriam criados e lançados, e estariam ali sugando a bênção, o bem do povo. Mas diz a palavra que mesmo assim, eles preferem ser iguais às outras nações. E o modelo de Deus não falhou. O modelo de governo de Deus nunca falha. Somos nós que falhamos. O problema aqui não está em ter um juiz, um sacerdote, um profeta governando ou um rei. O foco aqui é qual a intenção do nosso coração diante do Senhor. Qual é a intenção dos nossos pedidos ao Senhor? A palavra diz que nós pedimos, muitas das vezes não recebemos porque pedimos para o nosso próprio deleite, para os nossos próprios prazeres. Muitas das vezes os nossos pedidos não estão conforme a palavra de Deus. Muitas das vezes as nossas solicitações, as nossas orações, as nossas motivações, elas não estão conforme o querer do Senhor. Por isso não recebemos. Aleluia. Mas vamos seguir aqui. Por meio de Abraão, capítulo 12 de Gênesis. Por meio de Abraão, por meio da nação, por meio dos hebreus, por meio dos israelitas, que Deus iria manifestar a sua glória e fazer aquela nação representante legal de Deus.
Mas Deus, diante da sua graça e misericórdia, não fica devendo nada a ninguém. Deus, como é conhecedor das entrelinhas, Deus tem os seus planos, os seus propósitos. Deus vem preparando a nação e preparando o mundo a qual serviria e serve. E olha como um espelho para Israel. Tem como Israel, para aqueles que entendem, tem como Israel uma referência de Deus. Entendem que algo da parte do Senhor aconteceria diante da nação, ou pela nação, ou da nação. Voltando lá ao Éden, quando Adão e Eva pecam, ali o Senhor estabelece uma sentença. Ali o Senhor estabelece um decreto. E esse decreto fala que um viria de uma mulher para mudar futuramente a nossa história, para quebrar definitivamente o pecado. E o que nós entendemos como Velho Testamento, nós entendemos que todo o Velho Testamento é um anunciar de que essa promessa de Gênesis 3,15, a qual Deus enviaria um da mulher, qual iria pisar na cabeça da serpente. Nós entendemos que todo o Velho Testamento ele aponta para o acontecimento dessa profecia. Está aí talvez a primeira profecia do próprio Deus na Bíblia Sagrada, Gênesis 3,15. Apesar de não estar ali anunciado que era Jesus que viria, claramente o nome Jesus, porque o entendimento, o discernimento, o conhecimento naquele período, nós estamos falando aí de 5, 6 mil anos atrás, talvez mais. O entendimento não é como o nosso entendimento hoje, o nosso conhecimento, o nosso discernimento hoje. Por isso que muitas das vezes nós lemos o Velho Testamento e ele vem com um linguajar um pouco técnico, um pouco pesado, um pouco difícil de entender, a qual nós precisamos de buscar outros recursos para nós entendermos, outras ferramentas, outros livros de apoio. Mas ali está declarado em Gênesis 3 que viria um. Viria um. E no Velho Testamento, todo o Velho Testamento aponta para Jesus Cristo. Todo o Velho Testamento fala de Jesus Cristo. Não podemos deixar de falar de Isaías, que nós conhecemos como profeta messiânico. Profeta que deu todas as referências sobre Jesus, como seria a personalidade, as características de Jesus, como ele seria, como ele viria, como seria a sua manifestação, a sua glória. Isaías foi um dos profetas do Antigo Testamento que falou claramente sobre a volta de Jesus. Você quer conhecer algumas características sobre Jesus? Leia Isaías. E nós iremos aprender muito sobre Jesus e Isaías. Glória a Deus. Glórias ao nome de Jesus. Mas com a mudança do reinado, com a introdução do reinado dos reis, nós tivemos ali o primeiro rei, Saul, a qual nós já lemos e sabemos que não foi um bom rei. Teve lá as suas dificuldades, teve lá os seus fracassos. E num determinado momento ele perde o seu reinado, porque ele se levou a fazer aquilo que não era da sua alçada, não era do seu chamado. Mais uma vez a desobediência é a causa da perda do reinado de Saul. A mesma desobediência
lá, que fez lá no Éden, Adão e Eva perder a sua comunhão diante de Deus. E Saul perde o seu reinado, perde a coroa, perde o trono. E o principal, a presença de Deus. A presença de Deus. Diante da desobediência de Saul, Deus não quis mais dialogar com Saul. Todos nós sabemos o final da história. Mas o Senhor levanta os seus e levanta o rei Davi, o grande rei Davi. O grande rei Davi que estava lá atrás das malhadas, tomando conta do rebanho do seu pai, pastoreando as ovelhas do rebanho do seu pai, tomando conta ali dos bens da família, sendo mordomo da casa do seu pai. Deus levanta Davi, unge a Davi, usa Samuel para ungir a Davi. Mesmo ungindo Davi, volta à sua vida normal. Depois de 15 anos ele volta a reinar. Ele entra a reinar, ele se torna o rei depois de um tempo. E Davi é um homem consagrado, um homem temente ao Senhor, vocacionado ao louvor. Um homem que buscava a comunhão tremenda com Deus. Um homem que restaura o culto em Jerusalém. Um homem que resgata a arca da aliança, que representava a presença de Deus, a qual os filisteus na guerra anterior tinham tomado a arca. Davi resgata a arca, e não só a arca, mas a presença de Deus. Davi restaura o culto em Israel. E ali está estabelecido períodos de culto de 24 horas, de louvor e adoração a Deus. Davi faz algo fenomenal. Davi é um instrumento de Deus, que assim como foi o profeta Samuel, restaurador, Davi restaura plenamente a comunhão de Deus com o povo e do povo com Deus, a qual se tinha perdido com Saul. Davi, como todo ser humano, tem os seus erros, as suas falhas e peca. Mas o Emanuel de Deus, aquele que não erra, aquele que não peca, estava a caminho, tinha o seu dia de vir, o seu momento de se manifestar estava por vir. E o Emanuel de Deus, proferido pelos profetas, Velho Testamental, ou Antigo Testamental, esse profeta, alguém no Novo Testamento, na Nova Aliança, no princípio da Nova Aliança, chamado João Batista, vem preparando o caminho, vem anunciando que ali viria um que batizaria com fogo, e João não era digno de amarrar suas sandálias. Mas João era uma voz que clamava no deserto e vinha anunciando que ele viria, que a promessa do Velho Testamento de Gênesis, a promessa a qual os profetas anunciavam, estava se manifestando, iria se apresentar um dia, e era por aqueles dias, e era por aqueles momentos. E Jesus se apresenta a esse João para ser batizado. E João diz: eu que sou digno de ser batizado, e o Senhor vem a mim. Ele não, me batiza para que se cumpra as Escrituras. Um símbolo, Jesus era um símbolo da humildade e da reverência à palavra, à lei.
Jesus cumpriu toda a lei, Jesus cumpria todos os mandamentos, Jesus cumpriu todos os preceitos. Jesus ali se manifesta, o Emanuel manifestado de Deus, Jesus, o Deus conosco. Mais uma vez, Deus vem à comunhão com o homem. Jesus é o manifesto de um Deus que busca a comunhão com o homem. Jesus é a própria manifestação de um Deus que busca comunhão com a sua criação. Deus não abandona a sua criação. Deus não abandona o homem. É o homem que se afasta de Deus. Não é Deus que rejeita o homem. É o homem com os seus pecados, com o seu modo de viver errôneo, que se afasta de Deus. E ali está Jesus, o Deus Emanuel, o Emanuel de Deus, Deus conosco, o Deus encarnado, o Verbo encarnado. João diz que é o Verbo encarnado, é a palavra encarnada, está ali no meio de nós, no meio dos homens da época. Jesus vem com o seu propósito. Jesus vem com um propósito determinado. Jesus não fugiu do seu propósito determinado pelo Pai. Jesus veio com dois principais propósitos. O primeiro, pela ordem, criar os seus apóstolos, doutrinar os seus apóstolos, criar uma base. E o segundo ponto a qual Jesus foi a crucificação, morrer no meu lugar, no seu lugar, padecer, ser cuspido, açoitado, maltratado, rasgaram as suas vestes, colocaram a coroa de espinho, zombaram dele, escarneceram dele, furaram Jesus com a lança lateral, furaram as suas mãos e os seus pés, mas ele cumpriu o seu propósito. Ele cumpriu aquilo que ele foi designado. E deixa os seus apóstolos, a igreja é fundada, começa a evangelização, o Espírito Santo vem em Atos, desce sobre a igreja, é aquela explosão. Uma pregação de Pedro salva 5.000, 3.000 numa pregação. E a igreja continua, a igreja cresce, a igreja se expande, a igreja vai. A igreja naquele momento se torna um representante legal desse Deus de comunhão. A igreja naquele momento se torna o anunciador, a voz que fala de um Deus de comunhão. Eu e você como igreja temos o papel de fazer com que o mundo aí entenda que Deus tem o prazer de ter comunhão com os seus. Nós precisamos fazer com que os homens aí fora, as pessoas aí fora, aqueles que não estão na presença de Deus, tenham o entendimento que Deus é um Deus de comunhão. Deus é um Deus que tem prazer de falar, de se relacionar. Nós estamos falando de um Deus vivo, de um Deus amoroso, de um Deus de misericórdia, de um Deus amigo. Glórias ao nome do Senhor. Mateus também fala desse Jesus. Marcos fala desse Jesus. Deus falou e trouxe o seu filho. Deus profetizou. Deus falou através dos seus. E o Emanuel de Deus veio e se manifestou. E hoje o Emanuel de Deus somos nós.
a representação de Deus hoje somos nós. Nós hoje temos o Espírito de Deus sobre nossas vidas. O Espírito de Deus habita em nossas vidas. Hoje nós temos o Espírito da criação dentro de nós. Nós hoje possuímos o Espírito de vida. Esse Espírito que no Antigo Testamento ele se manifestava através de alguns profetas, através de alguns juízes. Hoje ele está para toda a carne. Hoje é a profecia de Joel, a palavra de Joel se completou, se concretizou. O Espírito está sobre toda a carne. Toda a carne que buscar. Hoje não há restrição. O véu que separava o templo foi rasgado. Jesus rasgou o véu do templo através da crucificação. Hoje o acesso diante de Deus está livre. Jesus nos deu essa condição de estar com acesso livre ao Pai. Nós temos o acesso livre ao Pai. Graças a Jesus. Graças a Jesus por isso. Porque não havia outro com condições de fazer e passar pelo que ele passou. Mas Jesus foi momentaneamente. A Bíblia diz que ele voltou ao céu momentaneamente. A Bíblia diz em Apocalipse que ele voltará. A Bíblia diz em Apocalipse que ele virá novamente. Essa será a chamada segunda vinda de Cristo. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar entendidos desse Jesus, da palavra desse Jesus, que é a Bíblia Sagrada. Precisamos estar vivendo nossa vida conforme a sua vontade. Porque o Deus que anunciou Jesus em Gênesis, o Deus que anunciou Jesus através dos profetas, o Deus que anunciou Jesus através de João Batista, é o mesmo Deus que anunciou Jesus que ele virá. E falou através de Paulo, através dos apóstolos. Em Apocalipse, escrito por João, fala que ele virá. Ele virá no seu cavalo branco, como forma de autoridade e poder, com as suas vestes brancas de santidades, ou de santidade. A Bíblia fala de alguns sinais, e nós estamos passando por um momento de muita dificuldade, a qual essa pandemia tem assolado o mundo, tem derrubado a economia mundial, global, tem levado muitos, independente da sua condição social, do seu intelecto, da sua estatura física. A enfermidade é um dos sinais da volta desse Jesus. A fome é um outro sinal. Há muitos hoje que ainda não se alimentaram. Há muitos, segundo os estudos, que não têm o que comer, que passam 24 horas sem ter o que comer, mendigando, pedindo. Sinal da volta de Jesus. Eu te faço uma pergunta: como está a tua vida? Como está diante de Jesus? Como estamos vivendo hoje diante de Jesus? Será que nós estamos hoje nos escondendo de Jesus, como Adão e Eva no jardim? Quando ouvimos falar de Jesus, de Deus, quando ouvimos algo do Senhor, da parte do Senhor, quando somos interrogados, evangelizados, será que nós estamos hoje nos escondendo como Adão e Eva?
Não podemos nos esconder como Adão e Eva. Não podemos. E se estamos como Adão e Eva, hoje é a oportunidade de nós nos apresentarmos diante do Senhor, porque mesmo diante do pecado de Adão e Eva, mesmo Adão e Eva estando escondidos, Deus foi ao jardim. O Deus da comunhão, de comunhão, foi ao jardim. É de chocar a misericórdia desse Deus, é de me deixar, às vezes, meio cabeça meio querendo entender. Deus foi ao jardim buscar a comunhão. Deus que falou com Adão. É Deus que fala contigo hoje através de mim. Sua vida hoje não está boa. A consciência ela te acusa. O teu coração palpita nessa hora. Você está tendo o entendimento de que você precisa melhorar ou mudar diante desse Deus. Ele não vai te rejeitar se você reconhecer. Deus ainda deu mais uma oportunidade a Adão. Falou: Adão, por que você está aí escondido? Você comeu o fruto? E Adão terceiriza a culpa. Vai jogando para a mulher joga para a serpente. Adão não tem forças para se arrepender diante do Senhor. Adão não tem forças para dizer: não, fui eu que realmente fui eu Deus. Fui eu que fui lá e comi. O Deus da comunhão, o Deus restaurador está nesta noite, aqui e aí na sua casa, batendo na sua porta, buscando a comunhão com você novamente. Para você que já tem essa comunhão, Ele está aí dizendo: ó, eu tenho mais. Não se acomode com o que você tem. Seja grato pelo que você tem, mas não se acomode com o que você tem na minha presença. Porque eu tenho mais. Eu tenho mais. Quando Deus traz Ezequiel, sai puxando o profeta para o rio, e diz: ó, a água está nos teus tornozelos, vem mais. Vem mais. Ó, a água ainda está no teu joelho, vem. A água ainda está na tua cintura, vem mais. Aí quando o profeta não tem mais pé, como a gente diz, aí Deus não, aí tá bom. Deus tem sempre mais. Essa é uma palavra para mim e para você. Deus tem sempre mais. Nunca se esqueça. Mesmo que você erre, que você peque, Deus é um Deus de comunhão. Busque se arrepender, que Ele ouvirá as tuas orações. Nunca se esqueça. Nunca se esqueça desse detalhe. Deus é um Deus de comunhão. Deus é um Deus que busca comunhão com o homem, com a sua criação. Deus não é um Deus que se esconde, que se isenta da sua criação. Aleluia! Glórias a Deus. Gostaria de estar orando nesse momento. Glória a Deus. Pode pôr o novo lá? Glória a Deus. Quero desde já agradecer mais uma vez a presença dos irmãos que estão online conosco. Lembrando que ao domingo e às quartas nós estamos online, e ao domingo de manhã nós temos EBD às 10 horas. Amém? Feche seus olhos comigo, você que está em casa. Vamos orar nesse momento. Glória a Deus. Ore comigo e lembre-se de alguém que tem
passado por suas lutas, que necessitam de um socorro de Deus. Interceda comigo agora por alguém que um dia esteve na presença desse Deus e hoje se esconde dele. Interceda comigo nesse momento por alguém que está fraco, que está desanimado, alguém que necessita sair do esconderijo igual Adão. Se você que me ouve, que me vê nessa live, necessita de sair do esconderijo e se entregar a esse Deus, voltar para esse Deus de misericórdia, de comunhão, de amor, de graça, ore comigo e fale assim: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos, me dê força, me dê graça, perdoe meus pecados, perdoe as minhas falhas, tenha misericórdia da minha vida, me ajude a voltar a caminhar, me ajude a voltar a estar na tua presença, não me deixe mais escondido, assim como Adão estava escondido. Glórias ao nome do Senhor. Agora vamos orar por aqueles que estão doentes, enfermos, por aqueles que necessitam de um socorro. Precisamos orar, precisamos clamar. Deus, em nome de Jesus, eu junto com a tua igreja, de perto, de longe, clamamos ao Senhor pelo socorro, por aquele que está clamando a Deus por uma cura, por aquele que está enfermo, hospitalizado, acamado, Senhor, necessitam de um milagre do Senhor. Também te pedimos por aqueles que perderam seus empregos nesse momento de crise, de pandemia, a qual muitas portas se fecharam, empresários fecharam suas lojas, funcionários perderam os seus empregos, muitos perderam a sua saúde, outros os seus entes queridos. Tu sabes da necessidade, nós te clamamos, te buscamos nesta hora. Vai de encontro. Tua palavra diz que o Senhor colhe onde não planta. Tua palavra diz que o ouro e a prata te pertencem. Deus, faça um milagre. Por aqueles que estão sem um lar, que estão pelas esquinas, pelas calçadas da vida, sem expectativas, desanimados, frustrados. Deus, vá de encontro em nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome dos céus e na terra. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Estamos finalizando. Quarta-feira, novamente, alguém estará na live a partir das 20 horas. Ok? Esteja orando por nós. Esteja orando para que Deus faça a sua vontade diante de tudo o que tem acontecido, porque Ele é soberano. E que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Shalom, graça e paz.